Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a exponencial e o logaritmo de base b, ok? Então nos últimos vídeos eu apresentei a noção de exponencial e logaritmo neperiano, né? Então o nosso ln, ou logaritmo natural, e eu mostrei para vocês que eles são funções inversas uma da outra, né? Então eu demonstrei saindo do logaritmo que por bijeção, né, por teoremas da objeção, existe uma função inversa que é a exponencial, etc, etc, etc. Ok? Só que antes de tudo isso, então, antes de demonstrar a existência, vocês já aplicavam o ln, né, no dia a dia, né? Então, vocês aprendem ln de a, a, a vezes b, né, etc, 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 as propriedades do ln. E em química, principalmente, ou mesmo em física, vocês já viram a noção de log, ok? Ou log assim, ou log base 10 escrito assim, ok? A gente escreve normalmente só log, e a gente se abstém de falar base 10 porque já é de conhecimento de todo mundo que isso aqui vai ser base 10, ok? E vocês podem se perguntar se esses dois são a mesma coisa, né? Se esse tipo de logaritmo é a mesma coisa que esse logaritmo. Bom, vocês podem perceber que se eles têm dois nomes diferentes é porque eles não são exatamente a mesma coisa, só que eles são relacionados. E esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Então eu vou falar, obviamente, um pouquinho sobre a exponencial de base b, mas principalmente o que é importante é o logaritmo de base b, então o logaritmo em outra base. Ok? Então, esse log aqui é o que a gente fala que é o log de base 10. Esse ln aqui é o logaritmo que vocês podem escrever também da forma log base e, ok? E também temos o lg, que é o log de base 2. Perdão, o telefone começou a tocar. Que é o logaritmo de base 2. Ok? Então, em matemática a gente usa muito mais o logaritmo de base e, então o ln, log 10 é até raro, em matemática ainda existe um pouquinho, mas não é muito comum. E esse LG, que é o log de base 2, é muito utilizado em ciências da computação, né? Então em tudo que é sistema binário, ok? Qual que é a diferença entre todos esses? Então isso daqui vai ser a consequência, né, de todas as demonstrações que eu vou apresentar no vídeo. O log de base E, o ln, a gente diz que é um ln que quando a gente avalia em E, ele vale 1, ok? Então a definição de um logaritmo de base E quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente avalia o número e esse número é o mesmo que a base, ele vai valer 1, ok? Então isso daqui implica que o log de 10, então o log de base 10 avaliado em 10 vai ser igual a 1, ok? Isso daqui implica que o log de base 2 avaliado em 2 vai ser igual a 1, ok? Então essa é a diferença das bases. Então vocês veem que são logaritmos, ok? Eles se comportam como logaritmos, as propriedades do logaritmo se mantêm para qualquer tipo de base, só que eles não são exatamente a mesma função, né? Obviamente, ln de 10 não é igual a 1, né? Log base 10 de e claramente não é igual a 1. Então, etc, etc, etc. Ok? Então, eu vou relacionar, então, como que a gente expressa esses diferentes tipos de logs com o nosso logaritmo neperiano, que é a nossa base, né? Então, que a gente gosta de fazer em matemática. E, né, obviamente, eu vou falar um pouquinho sobre a exponencial de base b, que é muito menos utilizada, mas ela existe também. Então, eu vou começar pela exponencial de base b. Ok, então como que a gente define a exponencial de base b? A gente escreve ela da maneira seguinte, então a gente não usa mais o e, potência, porque é outra base, então para não ter confusão a gente escreve exp, né? Então a nossa função é exponencial. A gente escreve a base b assim, de x, ela é definida como b potência x. Ok? Então, obviamente, se for exponencial de x, então nosso exponencial base e seria e potência x. Como aqui a base é diferente, então vai ficar b potência x. Ok? Vocês veem bem que isso daqui também é igual a fazer exponencial de x ln de b. Ok? Então, isso daqui é a exponencial de base b. Então, a exponencial de base b é a nossa exponencial elevada a x vezes o nosso ln da nossa base. Então, o ln de b. Ok? Essa fórmula é bem importante, então vocês saberem que isso daqui expressa já o exponencial de base b para a gente entender as demonstrações do logaritmo de base b. Então, eu vou demonstrar aqui um teorema para vocês, que é o teorema de derivação dessa exponencial de base b, que diz que, primeiramente, eu vou demonstrar porque ela é derivável, né? Então, e depois de mostrar que ela é derivável, ela até mesmo ser infinita, temos que para todo x que pertence a R, a derivada da exponencial de base b vai ser o logaritmo avaliado em b vezes a exponencial de base b, ok? Mais poderoso do que isso, eu vou também demonstrar que essa função, então, não a derivada, a função exponencial de base b, ela se correstringe em uma objeção de R em R, no caso, os estritamente positivos, ok? Então lembre-se, a correstrição é quando a gente restringe o espaço de chegada, né? Se a gente restringe o espaço de partida, a gente chama simplesmente restrição,
ok? A matemática adora de inventar nomes diferentes para qualquer coisa que não precisaria inventar, mas enfim, é assim que a gente define, ok? Então vamos demonstrar isso. Então vamos lá, a gente sabe que b potência x igual a exponencial de x ln de b. Então essa é a nossa definição da nossa exponencial de base b, ok? Como é uma composta de funções C infinitas, então isso daqui vai ser C infinito, ok? Então claramente isso é derivável, tá? Não tem muito mistério. Então agora a gente vai poder derivar. E vai ser a derivada de uma função composta. Então vai ter que para todo x que pertence a R, vamos ter a derivada da função exponencial de base b, que vai ser igual à derivada dessa exponencial de x ln de b, ok? Então a gente deriva isso, vai ser uma função composta, então a derivada disso aqui vai ser ln de b, que vai cair, vezes a derivada exponencial de x, avaliada nisso daqui, a derivada exponencial de x é exponencial de x, então vai ficar ln de b, vezes exponencial de x ln de b, isso daqui igual a ln de b, vezes b potência x, o que a gente cai exatamente no nosso resultado, né? Então, exponencial de base b é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, então a gente tem equivalente, ok? Então, a derivada é bem simples, a gente, sinceramente, não precisaria é, apresentar essa nova noção, né? Porque a gente consegue tratar como uma simples exponencial x ln de b, não precisa complicar falando de outras bases, mas isso é bem importante para o logaritmo de base b, que aí é mais utilizado, né? Então vou demonstrar porque ela faz uma objeção de R e até R estrela mais, né? Então R estritamente positivo. Então para fazer uma objeção eu tenho que mostrar a injectividade e a sobrejetividade, ok? Então para injectividade, primeiramente, eu tenho que tratar dois casos, né? Então porque aqui temos um B potência x, então vai depender se B ele é estritamente superior a 1 ou se ele pertence entre 0 e 1. Ok? Obviamente, entre 0 e 1, 0 excluso, porque tem ln de b aqui. Né? Então, se b for estritamente positivo, estritamente superior a 1, perdão, isso implica que o logaritmo avaliado em b vai ser estritamente positivo. Isso por definição do logaritmo. Ok? Então, a gente vê a derivada aqui, vamos ter 1 estritamente positivo vezes 1 estritamente positivo. Então, a derivada vai ser estritamente positiva, ok? Então, uma derivada estritamente positiva diz que a função é estritamente crescente, ok? Então, temos a exponencial de base b, perdão, não a derivada aqui, de base b, que é estritamente crescente, ok? Então, como temos uma estrita monotonia aqui, a gente sabe que se b for estritamente superior a 1, a gente vai ter injectividade, né, por natureza da injectividade, ok? Agora, se b pertencer entre 0 e 1, ok? Se b pertencer entre 0 e 1, isso implica que o ln de b vai ser estritamente negativo, né, por definição do logaritmo. Então isso implica que a derivada de base b do exponencial vai ser estritamente negativa. Então isso implica que a função exponencial de base b é estritamente negativa. Ok? Então, mais uma vez, temos a estrita monotonia com esse b aqui. Então temos a injectividade. Então não importa se for esse caso ou esse caso, a gente sempre vai ter injectividade. Ok? Agora, para a sobrejetividade, é bem mais simples. A gente trata os limites, né? Então, a gente tem mais o caso b for superior a 1. Então, o limite, quando x tende a menos infinito de b potência x, isso daqui vai ser igual a zero, porque b é superior a 1. Né? E temos o limite, quando x tende a mais infinito de b potência x, vai ser mais infinito, porque b é estritamente superior a 1. Agora, se b pertencer entre 0 e 1, vamos ter que o limite vai inverter, né? Então, de x que tende a menos infinito de b de x vai ser igual a mais infinito. E o limite, quando x tende a mais infinito de b de x, vai ser igual a zero. Ok? Então, temos isso daqui. Como a gente vê que a gente atinge todo o intervalo, né? O intervalo dos estritamente positivos, zero mais infinito. Então, a gente atinge todo o condomínio, né, de zero. Não condomínio, né? Co-domínio, né? Não condomínio, de mais infinito. Aqui temos só mais um mais infinito. Ok? A gente atinge
todos os valores inteiramente, né, porque a gente tende a todos os valores, então ela é sobrejetiva. Então o fato dela ser sobrejetiva e injectiva, temos a nossa objeção de R em, né, então de R aqui, em R estritamente positivo. E com tudo isso, né, então agora a gente demonstrou que a exponencial de base B possui mesmo uma objeção, então ela possui uma função inversa, podemos definir o nosso logaritmo de base B. Ok? Então o logaritmo de base B diz que para todo x estritamente positivo, a gente pode escrever o logaritmo de base B com a ajuda do nosso ln, então nosso logaritmo de base e. Então log de base B de x é a mesma coisa que ln de x sobre ln de b. E com isso a gente pode derivar. Ok? Então, para demonstrar isso, eu vou demonstrar por que a gente escreve dessa maneira aqui. E depois a derivada é uma simples derivada de acordo com x. Ok? Então vamos lá. Para demonstrar isso, a gente vai considerar um x estritamente positivo, ou seja, x estritamente positivo. E eu vou colocar um y que é igual a nosso ln de x sobre ln de b. Ok? E agora eu vou avaliar b potência y. Então b potência y é a mesma coisa que exponencial de y ln de b, né, por definição da função potência. Então, se a gente substituir o y pelo valor que a gente tem, então vai ficar exponencial de ln de x sobre ln de b vezes ln de b. Então os ln de b eles vão se simplificar, então vai ficar exponencial de ln de x. Isso daqui vai ser igual a x. Então eu demonstrei que x igual a b potência y. Então eu acabei de mostrar que existe um único y que pertence a R, tal que b potência y igual a x. Ok? Então essa é a definição do logaritmo de base b. Né? Então isso quer dizer então que log de b, quer dizer, log de base b de x vai ser igual a y, e esse y igual a ln de x sobre ln de b. Ok? Então a gente consegue escrever então uma verificação bem simples, né? Então eu só coloquei o y para facilitar a nossa vida, né? Vocês podem substituir diretamente se vocês quiserem. Então temos isso daqui. E agora derivar isso é fácil, né? A gente deriva um quociente, só que 1 sobre ln de b não depende de x, ele sai. A derivada de ln de x é 1 sobre x, então a derivada do logaritmo de base b, então avaliada em x, vai ser 1 sobre ln de b vezes 1 sobre x. Ok? Então vai ficar 1 sobre x ln de b. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo um pouquinho mais curto, mais simples, só para apresentar esse logaritmo de base b, para a gente zerar tudo que é logaritmo e base b. Obrigado.